Olá pessoal, tudo bem? Hoje o Portal Síndico Legal traz uma entrevista com uma informação muito importante, principalmente para síndicos. Você sabe quando e como fazer a manutenção da cerca elétrica do condomínio? Por isso nós recebemos hoje aqui o Alan Rogério Santos para estar falando mais sobre esse assunto. Alan, seja bem-vindo à nossa entrevista, obrigado pela participação e estar contribuindo aí com essas informações. Muito obrigado. Alan, existe uma norma que regulamenta essa instalação da cerca elétrica, né? Mas quais são os critérios que o síndico deve se atentar na hora de colocar a cerca no condomínio? Sim, tratando-se de cerca elétrica, existem algumas regras, alguns critérios pré-definidos que garantem o bom funcionamento e a segurança das pessoas que cercam os condomínios, os condôminos. Então, assim, primeiro, a cerca elétrica tem que estar a partir de 2 metros de altura acima do nível do muro. Isso é uma questão primordial de segurança. Outra questão importante, procurar técnicos qualificados que saibam como trabalhar com esses sistemas e fazer uma escolha de produtos de boa qualidade para evitar o mínimo de manutenção possível. Tem um questionamento também que é normal o síndico ter essas dúvidas, até porque nem sempre o síndico ele tem conhecimento de todas as coisas. Mas com relação ao tipo de cerca elétrica que deve ser instalado, quais são as precauções que ele deve ter? Sim, recomenda-se fazer sempre, quando contratar uma empresa, fazer uma análise de risco, onde vai definir a real necessidade do seu condomínio. Por exemplo, a metragem da cerca elétrica, ou a quilometragem da cerca elétrica, para comprar uma central que seja compatível, que percorra o perímetro total. Para condomínio, nós recomendamos hoje em dia as centrais de alta performance. Elas são um pouco mais caras, porém elas têm um excelente funcionamento para grandes perímetros, porque normalmente os condomínios têm um perímetro relativamente grande, 1 km, 2 km, 4 km, 5 km. E para esses perímetros tem que ter uma central que mande o choque da mesma forma que sai do início da central até o final do ponto. Outro assunto interessante para a gente estar comentando aqui hoje é em relação ao monitoramento dessa cerca elétrica. É um sistema que faz esse monitoramento. Isso, sistema de monitoramento. Hoje em dia a gente já tem servidores e software integrado para fazer todo o acompanhamento da cerca elétrica em tempo real. Por exemplo, uma central convencional, que muita gente instala em condomínio, uma central residencial, ela vem com um mero controle, um simples controle, que pode ser armado ou desarmado por qualquer pessoa, comprometendo a segurança de todos os condôminos. Então, recomenda-se um software integrado com um servidor, onde só vai armar e desarmar a cerca quem tiver uma senha específica, e se alguém desarmar, vai ficar o histórico de quem desarmou. Porque uma cerca elétrica de condomínio é segurança de todos. Ela Sim. deve estar ligada o tempo todo, 24 horas por dia. Ou seja, nesse caso de desarmar, falando o nosso vocabulário correto, é em caso de uma pessoa mal intencionada, um ladrão, querer entrar dentro do condomínio. Exatamente, porque existe até facilitação em determinados crimes, todo mundo sabe disso, é uma realidade hoje no nosso país, que, por exemplo, alguém mal intencionado que tem acesso ao controle da cerca elétrica do condomínio pode desarmar a cerca, comprometendo a segurança de todos. Inclusive, já teve vários relatos desse tipo de situação aqui mesmo em Cuiabá. Tá certo. E também tem aquela questão sobre as placas que identificam, né, a área de perigo. Existe também um critério como elas devem ser colocadas. Aí, no caso, a responsabilidade é da empresa, mas também de verificar se está correta do síndico. Exatamente. A placa de advertência, como se trata de um produto muito volátil, ela pode desparafusar, soltar ou quebrar com a força do vento. Nós estamos tendo ventos no Brasil inteiro de mais de 50, 100 km por hora. Pode danificar esse tipo de equipamento e cabe ao síndico, aos gestores do condomínio, à administração do condomínio, estar verificando e solicitar uma manutenção, uma implantação de novas placas sempre que elas caírem. E essa manutenção geral da cerca elétrica, ela tem um prazo? Ela deve ser feita mensalmente? Como que funciona lá? A central de choque, ela é passível de manutenção como qualquer outro equipamento ligado na tomada. Recomenda-se o quê? Uma vez por mês, fazer uma manutenção preventiva em todo o perímetro do condomínio, verificando os fios, se estão bem esticados, se existem isoladores quebrados.
se a central está funcionando perfeitamente, existem aparelhos, equipamentos apropriados para medir o choque, a intensidade da cerca elétrica, fazer essa verificação da potência, da força do choque, pelo menos uma vez por mês. Porém, deve ser acionada uma manutenção emergencialmente sempre que a central disparar. Ela dispara como? Uma tentativa de intrusão, ou um fio encostou no outro, quebrou alguma haste, algum isolador, e aí ela ocasiona esse disparo. Sempre que disparar, imediatamente solicitar uma manutenção mais rápido possível e preventivamente uma vez por mês, independente de ter problema ou não. Ou seja, não é custo, é um investimento para o bem de todos, né? É investimento, com certeza. Alan, e agora para a gente finalizar, como que o síndico, tanto como os moradores, os condôminos, podem fazer para manter, né, para cuidar da cerca elétrica e evitar tantas manutenções também? Segurança de um condomínio, somos todos nós que fazemos. Sim. Quem mora em condomínio tem que ter essa preocupação, tem que ter esse cuidado com o bem-estar de todos, de um modo geral. Então, por exemplo, sempre que alguém vê morador, já existe casos, joga lixo de dentro da casa para fora do condomínio. Isso vai danificar a cerca, entendeu? Sim. Então, um morador tem que fiscalizar o outro em todos os sentidos, em todos os parâmetros em relação à cerca elétrica. Porque uma cerca funcionando bem é uma noite tranquila de sono para todos. Ou seja, tem que ter essa consciência também, né? Com relação a árvores, soltar pipas. Exatamente, questão de árvore, pipa. Fora o artifício ladrão, intrusão, existem vários outros fatores que podem danificar uma cerca elétrica. E trazer prejuízos para o condomínio, né? Com certeza. Então tá bom. Alan Rogério Santos, obrigado pela sua participação aqui. Alan, ele é da Blindado Seg, e seja sempre bem-vindo aqui, tirando essas dúvidas aqui no Portal Síndico Legal. Muito obrigado. Até logo. Pessoal, esse foi mais uma dica do Síndico Legal. Você confere essa entrevista nas nossas redes sociais e também no nosso canal no YouTube, e outras entrevistas também. Então se inscreva no nosso canal e acompanhe essas e outras dicas. Até mais!